Eu pude ver a ira do presidente Putin. Eu vi o rosto, eu vi ele muito irado. Parecia que ele estava com muita raiva. Essa foi pior, foi mais forte ainda. Eu quero que vocês prestem muita atenção. E já estávamos em guerra e o exército brasileiro já havia convocado milhares de pessoas para ir para uma tal guerra. E eu estava numa calçada olhando para a rua e vendo tipo alguns militares passando, soldados novos, gente velha, passando nessa direção aqui, ó, daqui para cá. Tipo como a gente vai no desfile, passando diversas tropas. E estava passando assim, essas tropas passando, indo na direção do ponto da guerra. A Terceira Guerra Mundial está próxima ou já estamos nela? Os conflitos globais estão cada vez mais intensos e os sinais de um novo confronto de proporções épicas parecem inevitáveis. Especialistas militares e políticos alertam que o mundo já pode estar em meio a um conflito global, ainda que ele esteja se desenrolando de maneira fragmentada. De acordo com o general Valery Zaluzhny, ex-comandante-chefe da Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial já começou, evidenciada por colaborações entre países como Rússia, Coreia do Norte, Irã e China. Esses eventos, somado ao crescente colapso das relações diplomáticas entre as nações, levaram analistas a afirmar que estamos entrando em um período de grande instabilidade mundial. Os estudiosos da Bíblia, no entanto, veem esses sinais de uma forma ainda mais alarmante. Eles relacionam os eventos atuais com as profecias bíblicas, como as guerras e rumores de guerras mencionadas em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esses conflitos não são apenas movimentos políticos ou geopolíticos. Para muitos, eles são uma manifestação de algo muito maior, um cenário que aponta para o cumprimento das Escrituras em um tempo de juízo sobre a humanidade. Meus amados, agora eu quero compartilhar um forte alerta da parte do Senhor, que é de arrepiar. Vocês precisam assistir este vídeo até o final, porque eu tenho certeza, vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ouvir, tá bom? E antes de eu passar este forte alerta, eu quero dar um recado bem rapidinho e importante para você que precisa aí mudar a sua renda financeira urgentemente. Eu quero te ajudar a ganhar no conforto da sua casa, utilizando apenas o seu celular, entre 100 a 600 reais por dia. É isso mesmo, trabalhando na sua casa. Para você saber como isso funciona, como esse trabalho funciona, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, clica nele depois do vídeo e me chama que eu vou te explicar todo o passo a passo, tá bom? Agora vamos a este forte alerta. Graça e paz a todos, povo de Deus. Hoje quero compartilhar com todos duas visões muito fortes que eu recebi do Senhor. Amados, eu quero compartilhar para que todos possam ser despertos, porque quando Deus mostra as visões, é para que seu povo esteja em alerta, para que possa estar despertando e também despertando outros. Amém? E amados, a primeira visão eu tive no dia 13 de dezembro. Essa visão eu tive de madrugada, e na minha visão eu vi um lugar que quando cessa o conflito, ou quando eles dão uma trégua no conflito, a gente vê fumaça, a gente vê prédios derrubados, tudo demolido, e amados, foi assim que eu vi quando realmente cessa o conflito e eles dão uma trégua. Eu vi tudo escuro, eu vi com muita fumaça,
E aí eu pude entender que era um conflito, que estava tendo um conflito. Aí de longe, bem de longe, eu vi o presidente Donald Trump, eu vi de novo, amados, eu vi ele, e também eu vi algumas crianças assim, com o rosto tudo queimado, com as roupas assim, toda rasgada. Eu vi as crianças passando escondidas, e nesse momento também ouvia voz de soldados, coronel, militares que estavam falando. Amados, foi muito forte a visão que eu teve. Nesse momento despertei assustada, querendo saber o que estava acontecendo. Aí o Senhor me deu o discernimento que eu estava no meio de um conflito e que esse conflito tinha parado. Mas como relatei, eu vi nitidamente o presidente Donald Trump de longe com um casaco preto comprido. Fiquei muito assustada com o que eu vi, por isso eu quero compartilhar com todos essa visão que o Senhor me deu no dia 13, e hoje é dia 17 de dezembro aqui no Japão. Eu tive outra visão, amados, essa foi pior, foi mais forte ainda. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque já chorei muito a madrugada toda, até eu ir no meu serviço, eu só ficava chorando pela imagem que passava de novo na minha cabeça. Amados, como estou relatando, é muito forte. Quero que prestem muita atenção em cada detalhe que eu teve nessa visão. E nessa visão eu vi como se fosse que parecia uma firma enorme. A algum lugar eu vi um monte de maquinárias, e quando vi esse monte de maquinárias, eu pude ver a ira do presidente Putin. Eu vi ele, eu vi o rosto, eu vi ele muito irado. Parecia que ele estava com muita raiva. E nesse momento, amados, eu não conheço nada de química, nada dessas coisas, mas eu vi coisas assim, hidrogênio, todas essas químicas do átomo que eles usam para estar fazendo explosivos. Eu vi, eles estavam fazendo, e eu vi as maquinárias soltando água. E nesse momento eu voltei a ver e eu vi que o presidente Putin estava muito irado. Aí nesse momento, amados, eu vi como se fosse um telão, descia assim, um telão bem grande. É como se fosse quando nós vemos a bolsa de valores e a gente vê esses números assim se mexendo, e eu vi os números tudo se mexendo, disparando. É como se fosse que estavam disparando todos os números. E nesse momento eu observei, porque como falei, era um telão bem grande, parecia aqueles telão que eles fazem com imagem artificial. Nesse momento também eu pude ver a força da natureza, água, fogo e vento. Amados, era uma força, tudo misturado com esses átomos, com toda essa química. Amados, foi muito forte. Também eu vi portas de ferro se fechando, aquelas portas grossas se fechando, e eu vi muitas pessoas correndo, querendo entrar por debaixo dessa porta. E pelo que eu pude entender, parecia aqueles bunkers, sabe, quando está se fechando a porta, e aí as pessoas corriam e rolavam assim no chão para poder entrar dentro desses bunkers. Amados, foi muito forte. Amados, eu tive uma projeção profética, porque eu estava lá, como falei, eu pude ver toda essa química do átomo, do estrogênio, todas essas coisas que nem conheço, nem sei, amados, mas eu pude entender que era tudo isso. Como já falei, eu vi a natureza, a força da natureza. E nesse momento, queridos, prestem atenção. E nesse momento, alguém falando assim para mim, está vendo, a humanidade está desse jeito. É como na época de Noé, se casavam, se davam em casamento, e pensando que nada ia estar acontecendo, quando de repente vem o dilúvio, e essa voz falando comigo. E nesse momento eu tive a visão assim da arca, e eu pude ver as pessoas se preparando, está entrando dentro dessa arca. Amados, é muito forte que eu recebi do Senhor.
Eu estou com o coração muito quebrantado, amados, porque como estou relatando, não está sendo fácil. Para que eu possa estar relatando, é muita coisa que eu vi no mesmo tempo. Começou dia 13, no sábado, aqui no Japão. Aquele dia eu teve essa visão com Donald Trump, e hoje é dia 17, repito, povo de Deus, eu teve outra visão, e nesse eu vi o Putin, eu vi ele muito irado. Eu teve entendimento que algo bem feio, e amados, eu entendo por isso que verdadeiramente a terra vai estar entrando em um conflito, a terra vai ser destruída por esse conflito, mas amados, nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que quando tudo isso acontecer, a gente não esteja nessa terra, porque a visão é muito forte. Como já relatei, desde que eu acordei, eu só chorei, porque em todo tempo vi a imagem para mim, como falei, aquele telão que os números iam disparando, tudo essas químicas, o rosto do Putin irado, essa porta que ia se fechando, uma porta muito grossa de ferro, e as pessoas rolando para estar entrando dentro dessas portas. Amados, eu estou muito triste, porque a visão que o Senhor me entregou essa madrugada é muito forte. O Senhor já me entregou várias visões, eu tive experiências com várias visões, mas isso que o Senhor me entregou hoje, amados, é muito forte. Por isso eu venho alertar o povo de Deus que verdadeiramente a terra vai estar entrando num conflito, amado, vai estar entrando, e vamos estar orando, porque eu creio, Jesus está voltando. Tem muitos estudiosos que falam que a gente não vai estar passando pela tribulação, tem alguns que falam que vai estar passando, mas nós que acreditamos no Senhor, nós temos que orar, nós temos que clamar para que nós não fiquemos nessa grande tribulação, amados, porque o que está sendo preparado pelo homem é muito forte, amados, realmente para ser uma destruição total da terra. Por isso, queridos, eu venho alertar o povo de Deus: despertem, despertem pela misericórdia de Deus. Você que é um pastor, você que é um ministro do Senhor, acordem as suas ovelhas, preguem a palavra a tempo, fora de tempo, para que as vidas se convertam. Não tenha medo de perder suas ovelhas, falando com palavras que verdadeiramente não vão edificar, que elas não vão sair do pecado, mas que em todo tempo você tenha essa responsabilidade pelas suas ovelhas, que você venha a pregar a palavra para que se convertam, para que abandonem o pecado, e aqueles que estão longe da presença do Senhor que possam estar voltando. Queridos, pela misericórdia de Deus, eu peço para todos que vocês não possam estar ignorando essa tremenda visão que eu recebi do Senhor. Eu creio que o Senhor está alertando o seu povo. Deus está mostrando: eu estou voltando, eu estou voltando. Então vamos orar, vamos clamar, para que a gente não passe por tudo isso que o Senhor mostrou, amados. Pela misericórdia de Deus, busque enquanto se pode achar, enquanto verdadeiramente nós podemos voltar. O Senhor volta. Você que está longe dos caminhos do Senhor, você que se magoou por qualquer coisa e saiu da presença do Senhor, volta, volta, esteja congregando, esteja buscando, para que verdadeiramente possamos ser salvos, para que nós possamos estar com Cristo na eternidade, e para que a gente não venha passar por tudo isso que a terra vai estar passando. E também vamos despertar outro, vamos despertar nossos amigos, nossos familiares, todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas não venham a sofrer com tudo que vai estar acontecendo, porque, repito, amados, é muito forte. É muito forte que eu recebi com esses dois presidentes, o Donald Trump, e pela segunda vez hoje eu vi o Putin.
Então, queridos, ouçam o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para as igrejas, está alertando o povo de Deus. Amados, compartilhem essa visão com o máximo de pessoas, não guardem para você, não guardem porque foi muito difícil estar gravando essa visão. Eu estou muito quebrantada, eu estou muito triste, porque toda essa imagem ainda está na minha cabeça, eu me lembro de cada detalhe, de tudo que eu vi. Por isso, amados, que vocês possam estar compartilhando. Também não esqueçam de estar deixando seu comentário, para que esse vídeo possa alcançar ao máximo de pessoas, porque o que o Senhor me mostrou, amados, é verdadeiro. Eu estou testemunhando de tudo que eu vi, que o Senhor permitiu que eu veja essa madrugada e no dia 13. Por isso, amados, despertem e vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor, para que verdadeiramente nós possamos ser salvos do que vai estar acontecendo. Amém? Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que em todo tempo não vamos parar de orar, não vamos parar de clamar e vamos sim estar resgatando as almas, vamos pregar a tempo e fora de tempo, em todo tempo. Deus abençoe a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Amém? A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu e da terra e de todos os seres viventes. Queridos irmãos, eu estou aqui no meu intervalo do meu RF, no meu emprego, e quero vos contar essa experiência que eu passei já faz um tempo. Eu acho que 1 mês e meio que eu tive essa experiência em sonho, né? Eu estava dormindo, né, como eu já falei, e eu tive essa experiência começando assim. Eu apareci no meio no meio de uma rua do Brasil, tá? E já estávamos em guerra e o exército brasileiro já havia convocado milhares de pessoas para ir para uma tal guerra. E eu estava numa calçada olhando para a rua e vendo tipo alguns militares passando, soldados novos, gente velha, passando nessa direção aqui, ó, daqui para cá. Tipo como a gente vai no desfile, passando diversas tropas. E estava passando assim, essas tropas passando, indo na direção do ponto da guerra. E quem estava falando ali era uma voz, né? Eu não consegui identificar de quem era a voz, mas essa voz estava falando comigo. E assim que começou o sonho, a voz falou: isso aqui é guerra. É a guerra. E vinha tudo no meu entendimento, né? Que o Brasil que estava em guerra, que já haviam convocado a população, tá? Os reservistas, os que serviram, como eu que servi, eu também tinha sido convocado. E eu vi pessoas também, pessoas civis, que trabalhavam com certas profissões. Tanto é que na cena lá eu vi uma senhora que era uma enfermeira. E ela ficou tão apavorada, que ela fez as suas necessidades nas calças. Ela fez as suas necessidades nas calças. Beleza. Aí, essa voz que falava comigo, que eu reconheço, eu sei que era uma coisa boa, né? Não que eu entendia quem era que estava falando diretamente, a pessoa que estava falando comigo. Não sei se era o pai, se era o filho, se era o Espírito Santo, se era um anjo, não sei. Mas eu sabia que era uma coisa boa, que estava me passando uma informação, que eu já tive experiência com essa voz. Aí a voz falou assim: tá vendo essa tropa aqui passando? Né? Esse dali vai morrer. Antes disso, eu vi os soldados jovens que gostam do exército, né? Que gostam, igual eu que gostava. Hoje eu não, né? Entre aspas, eu falo que não gosto, mas gosto sim. Que eu servi, eu fui o melhor soldado, mas não ganhei o prêmio. Melhor atirador combatente, mas não ganhou o prêmio por causa de perseguições, mas já passou. Servi em 2005. E tinha uns soldados fazendo assim, ó: voltei, é guerra, assim, comemorando, vindo na minha direção como se eu fosse uma câmera, e eles fazendo assim na frente da câmera: estamos em guerra, comemorando, e continuando a sua direção junto à tropa, né? Muitos jovens, né, que serviram, que saíram há pouco tempo, que tinham sido
convocados a estar na guerra, todo mundo equipado, armas, todo mundo certinho, todo mundo com as armas necessárias para uma guerra mesmo, capacete, tudo certinho. E eu sabia que o clima era de guerra mesmo contra alguém. Eu não fiquei sabendo qual seria o país, tá? Contra quem? Aí, essa voz que falava comigo, falava assim, tá vendo aquele jovem ali, ó? Falava assim mesmo, se ele vai morrer, aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer, um apontando, aquele dali vai morrer, aquele dali vai morrer. E eu, angustiado no sonho já, né? Aí essa voz falou comigo assim, você está aqui, você vai ser convocado, você vai estar na guerra, né? E eu quero colocar aqui um ponto aqui. Eu tenho sonho de eu sendo convocado desde 2018, quando eu morava sozinho ainda. Tá? Eu tenho sonho sendo convocado às forças militares novamente desde 2018. Então não é de agora. Então eu não estou enganado. E é por isso que eu não abri uma igreja ainda, porque o Senhor já falou que eu serei convocado numa guerra. Então eu tenho que aguardar o tempo do Senhor. Ele pode mudar? Pode. Né? Mas, por enquanto, seja feita a vontade dele. E essa voz falou comigo assim, você está aqui na guerra é para ganhar alma, é para falar do meu amor e para ganhar almas. Aí beleza, eu comecei a andar na direção pela calçada da tropa, né? Aí eu cheguei numa certa parte que parecia que era uma rua virando à esquerda e tinha soldados ali sentados também, muitos soldados tristes. Aí eu cheguei perto de um abençoado que estava de costas para mim, né? E ele olhou para mim e começou a falar algumas coisas que eu não lembro. E para testificar, isso aqui já é quase o final do sonho, para testificar, porque eu estava vendo ali tudo, né? Eu sentia que realmente o Brasil estava em guerra, já haviam sido convocados soldados e muita pessoa civil. Veio um soldado, que era o profeta do Senhor, que tinha sido convocado também, irmãos. Ele foi tomado no poder do Espírito Santo. Ele veio para cima de mim, falando em línguas estranhas e profetizando. Falando comigo que eu estava lá, que eu não me lembro todas as palavras que ele falou. Que eu estava lá, que era para ganhar alma e que era o Senhor que estava falando comigo. Tremendo. E quando ele acabou de falar comigo, eu sabia que era o Senhor que havia tomado ele. Eu não tinha nenhuma sombra de dúvida que o Senhor tinha tomado ele pelo Espírito Santo para falar comigo dentro do sonho. Para que eu não ficasse com dúvidas, né? E assim, quando ele acabou de falar, eu acordei, do coração acelerado, suado, porque eu tinha certeza que eu estava lá. Então sim, o Brasil vai entrar numa guerra. O Brasil vai entrar numa guerra a qualquer momento. Então sim, meus irmãos, estejam prontos, preparados, orando e jejuando, buscando a face do Senhor. Se porventura tiver que bater as botas, vai bater com Cristo. A realidade é essa. Mateus capítulo 24, versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. O Senhor Jesus já falou para alguns dos profetas, dos nossos irmãos, que as dores de parto vai se iniciar. E nós vamos entrar nas dores de parto, né? E vamos ver essas coisas acontecendo como já está acontecendo em outros países. Nós vamos ver aqui também. O Senhor pode mudar? Pode. Mas no momento, infelizmente, é isso que vai acontecer. No poderoso nome de Jesus, infelizmente, é isso que vai acontecer. Amém? Então, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Né? No livro de Joel, capítulo 2, 28, fala que a gente, pelo poder de Deus, derramado o Espírito Santo em nós temos sonhos e visões. Né? Os moços terão sonhos, os jovens terão visões. Né? Antes que venha o terrível e grandioso dia do Senhor. Só para testificar. Vai haver sim uma guerra no Brasil. Muita gente será convocada. Pode não acontecer? Pode não acontecer, porque Deus ele pode mudar de ideia sim. Na cidade de Nínive ele mudou de ideia.
né? Mas o povo ali se arrependeu, desde o rei até os animais. Ficaram um dia sem comer no arrependimento. Deus mudou de ideia. Mas será que a nação brasileira vai se arrepender? Eu deixo aí com vocês essa pergunta. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. A Bíblia alerta que, nesses tempos de tribulação, a humanidade deve voltar seus olhos para Deus. Em Lucas, capítulo 21, versículo 28, está escrito: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Os rumores de guerra e os conflitos entre nações não são apenas eventos geopolíticos isolados, eles são sinais de uma luta espiritual maior. Assim como nos dias de Noé, muitos ignoram os avisos e seguem vivendo como se esses eventos fossem apenas consequências do acaso ou da ação humana. Contudo, as escrituras são claras. Deus tem um plano e tudo o que está acontecendo aponta para um propósito divino. Ao olhar para os cenários atuais, é impossível não lembrar de Mateus capítulo 24, versículo 12 ao 13. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos vivendo tempos em que o medo, a violência e a incerteza tomam conta das nações. No entanto, a esperança para aqueles que creem está em perseverar na fé e não se desviar do caminho da verdade. É importante também lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cenário pode parecer caótico e as alianças entre grandes potências podem assustar, mas Deus continua no controle. Ele nos chama para confiar nele, mesmo em meio às tempestades. Esses eventos devem servir como um despertar espiritual. A humanidade, em sua busca por poder e domínio, muitas vezes se esquece de que há um Criador que rege todas as coisas. Guerras e desastres, embora trágicos, também são oportunidades para reflexão e arrependimento. Será que estamos prontos para nos voltar para Deus, para buscar sua direção em meio ao caos? Se a Terceira Guerra Mundial for de fato o início de algo maior, o que isso significa para nós individualmente? Estamos preparados? Não apenas para os desafios terrenos, mas para encontrar o nosso Criador? A resposta está em nossos corações. O mundo pode se dividir em alianças e batalhas, mas o reino de Deus permanece inabalável. Como cristãos, nossa maior arma não é a política ou o militar, mas a oração e a fé naquele que tem o controle de todas as coisas. Os sinais são claros. O tempo da graça está se esgotando e Deus nos chama para estarmos prontos. Como está a sua vida diante dele? O momento é agora, antes que seja tarde demais. Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam, cliquem no link aqui no primeiro comentário fixado. Me chamem para que eu possa estar ajudando a cada um de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.